Globalização é a nova onda. O império do capitão em ação, fazendo sua rotineira ronda. No gueto não há nada de novo, além do sufoco, que nunca é pouco. Além do medo, do desemprego, da violência e da impaciência de quem partiu para o desespero numa ida sem volta. Além da revolta de quem vive as voltas com a exploração e a humilhação de um sistema impiedoso. Nada de novo. Além da pobreza e da tristeza de quem se sente traído e esquecido ao ver os filhos subnutridos sem educação, crescendo ao lado de esgotos, banidos a contragosto pela sociedade, declarados bandidos sem identidade que serão reprimidos em sumária execução, sem nenhuma apelação. Quero ver! Não há nada de novo entre a terra e o céu. Nada de novo. Você certamente já ouviu falar das redes sociais, certo? Mas você sabe o que elas são? Muito mais do que sites que reúnem pessoas, as redes sociais atendem a um dos desejos mais primitivos do homem: fazer parte. É isso mesmo. A necessidade de socialização é tão antiga quanto o próprio homem. Não é à toa que essas redes são consideradas o acontecimento mais impactante na nossa sociedade desde a Revolução Industrial. A transformação proposta pelas mídias sociais é tão rápida que enquanto você assiste este vídeo, o número de usuários apresentados aqui já estará desatualizado. Para você ter uma ideia, o bom e velho Orkut, já considerado coisa do passado, ainda reúne em si um número de usuários brasileiros semelhante à população do Canadá. Já a bola da vez, o Facebook, apresenta números ainda mais surpreendentes, tendo em números de usuários mais de 100 milhões a mais do que toda a União Europeia tem de população. Só um detalhe, a União Europeia é formada por 27 países. Falando em países, se o Facebook fosse seria o terceiro maior do mundo em população, perdendo somente para a China e para a Índia. Só no Brasil, entre janeiro e junho de 2011, teve um crescimento de 133,6%, saindo de 8,82 para 20,61 milhões de usuários e da terceira para a primeira colocação entre os países da América Latina. Nossa terrinha ainda fatura mais um ranking, sendo o país mais conectado em redes sociais, com adesão de 85% dos internautas contra apenas 70% da média mundial. Mas a internet não é só Facebook. O Twitter, em 2008, teve um crescimento de 1.382% e é a segunda rede social que mais cresce por aqui, perdendo somente para o Facebook. Aliás, olha a velocidade da coisa toda. Enquanto o rádio levou 38 anos, a TV 13 anos e a internet 4 anos para atingir 50 milhões de usuários, o Face levou menos de um ano para atingir mais de 200 milhões. Ok, está bem claro que as redes sociais não são modinha passageira. É preciso explicar por que o mundo de hoje, que é horrível, é apenas um momento do longo desenvolvimento histórico. E que a esperança sempre foi uma das forças dominantes das revoluções e das insurreições. E eu ainda sinto a esperança como minha concepção de futuro. Jean-Paul Sartre, Prefácio dos Condenados da Terra, de Frantz Fanon. A clarividência é uma virtude que se adquire pela intuição, mas sobretudo pelo estudo. E quer dizer, tentar ver a parte do presente que se projeta no futuro. Descolonizar é olhar o mundo com os próprios olhos, pensá-lo de um ponto de vista próprio. O centro do mundo está em todo lugar.
O mundo é o que se vê de onde se está. O olhar sobre a primeira globalização vem das viagens de descobrimento e conquista. Os imensos territórios conquistados não estavam desocupados. Em apenas um século, entre 1500 e 1600, dos 80 milhões de nativos existentes na América pré-colombiana, 70 milhões foram exterminados. 2.000 línguas desapareceram com eles. Tupis, quechuas, mapuches tiveram seus territórios ocupados e demarcados arbitrariamente, ignorando-se povos, culturas, línguas, religiões, para facilitar a dominação e o saque de suas riquezas. Os 10 milhões de africanos transplantados para o Brasil, depois de séculos de escravidão nas plantações de cana, de café e nos garimpos das Minas Gerais, ficaram abandonados à própria sorte. A primeira globalização do colonialismo se caracterizou pela ocupação territorial. A segunda globalização começa no fim do século XX, marcada pela fragmentação dos territórios. O século XX foi o século das revoluções. As revoluções tecnológicas transformam as novas conquistas em sonhos de um mundo melhor. Logo começa o desmonte do estado de bem-estar social. O humanismo, como motor do desenvolvimento e do progresso, é substituído pelo modelo do consumo voraz. O consumo que é hoje o grande fundamentalismo. Esse, sim, é que é o grande fundamentalismo. As técnicas são implantadas nas sociedades e nos territórios a partir de uma política. Hoje, a política das empresas globais. Amanhã, a partir da política dos Estados impulsionados pelas nações. Queria dizer, em primeiro lugar, que eu me considero um intelectual outsider. Coisa que é rara no Brasil. Não pertenço a nenhum partido, não pertenço a nenhum grupo, inclusive grupo de intelectuais, não respondo a nenhum credo, não participo de qualquer militância. É difícil ser um intelectual negro no Brasil? Eu creio que é difícil ser negro e é difícil ser intelectual no Brasil. Essas duas coisas juntas dão o que dão, né? É difícil ser negro porque, fora das situações de evidência, o cotidiano é sempre muito pesado para os negros. É difícil ser intelectual porque não faz parte da cultura nacional ouvir tranquilamente uma palavra crítica, né? Por que a opção pela geografia? Eu acho que foi a opção pelo movimento. O fato de eu ter, quando garoto, me impressionado com as populações que mudavam de lugar, que se transportavam de um lugar para outro. Acho que talvez isso me tenha dado uma dimensão da disciplina. E o meu gosto pela história, sobretudo pela história do presente, me levou também a valorizar todo o processo contraditório. De modo que, não sendo um marxista ortodoxo, eu tenho medo disso, tenho medo dos marxistas ortodoxos, porque eu creio que toda doutrina que não se busca renovar, ela corre o risco de se tornar uma religião, um dogma, por conseguinte de emburrecer e não esclarecer. Desse modo eu me considero um marxista, ou se quiser, um marxizante.
Ainda hoje? Ainda hoje, sobretudo hoje, porque com a globalização, o que sobrou do socialismo, fundado em realidades profundas, como no caso da China, por exemplo, e o mundo ocidental, que nós aprendemos mais a conhecer e a analisar e a interpretar, se tornou todo ele capitalista. Então, se tudo se torna capitalista, obrigatoriamente a contradição se instala, né? Uma forma de reconhecer o nível de desenvolvimento no planeta é observar a quantidade de luz que as cidades emitem à noite. A foto de satélite revela um nítido contraste entre o desenvolvimento ao norte e ao sul da Terra. A renda dos 500 indivíduos mais ricos do mundo é superior aos ganhos dos 416 milhões mais pobres. Em 1990, um norte-americano ganhava em média 38 vezes mais que um tanzano. Hoje ganha 61 vezes mais. Nunca houve uma oposição tão grande entre um pequeno grupo de países e a maioria esmagadora dos países da humanidade. Então nós temos um terceiro-mundismo em germe muito mais forte do que antes. E uma realidade da dependência muito maior do que antes. E talvez por aí é que vai surgir essa possibilidade de a gente construir um mundo de outra forma. De fato, se desejarmos escapar à crença de que esse mundo assim apresentado é verdadeiro, e não queremos admitir a permanência de sua percepção enganosa, devemos considerar a existência de pelo menos 3 mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo, a globalização como fábula. O segundo seria o mundo tal como ele é, a globalização como perversidade. E o terceiro, o mundo como ele pode ser, uma outra globalização. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Tchau, Tinky Winky. Tchau.